Olá pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês quais que foram os nossos resultados, meus principais aprendizados nesse um ano como bolsista de iniciação científica. Meu nome é Bruno Manuel Barreto, fui orientado pelo professor Dimas Estrazulas de Oliveira e o título do nosso trabalho é Adição combinada de C16 ácido palmítico e C18 ácido esteárico aumenta a expressão de genes envolvidos na síntese lipídica. E a história que a gente tem que começar contando aqui é que quando se trata de produção de gordura pelos ruminantes, a principal forma de alterar essa produção é a partir da dieta, e os dois principais fatores são as forragens e a suplementação lipídica. E nesse ponto, a suplementação lipídica é algo que já é usado há muitos anos, porém, só agora que a gente está tendo um entendimento específico de cada ácido graxo dentro do metabolismo do animal. Isso permite a gente fazer uma comparação de como foi a proteína. Antes tratávamos apenas da proteína bruta para balancear dietas e hoje tratamos de aminoácidos específicos e está acontecendo a mesma coisa com a gordura. Antes era somente extrato etéreo e hoje a gente já consegue entender o papel específico de cada ácido graxo dentro do metabolismo do animal. Somado a isso, o entendimento que a gente tem que quando a gente fornece uma gordura praticamente insaturada na alimentação do animal e o que ele nos devolve na glândula mamária, na gordura da glândula mamária, é uma gordura saturada, é porque nesse processo, nesse meio tempo, aconteceu o processo de biohidrogenação, que é um processo que acontece no rumen e que tem como principais produtos dois ácidos graxos saturados que vão estar disponíveis para a produção de gordura na glândula mamária, que são eles o ácido palmítico e o ácido esteárico. E um outro ponto que vem crescendo são os cultivos in vitro. Esse método ele permite que a gente entenda o metabolismo específico daquele tecido sob determinados tratamentos. Esse é um método que já se provou viável e também é um método que diminui o uso de animais durante os experimentos. Então, juntando esses três fatores, ou seja, a importância daqueles dois ácidos graxos, do ácido palmítico e do ácido esteárico, a produção de gordura pelos ruminantes e o uso de explantes de cultivos in vitro foi o que objetivou esse estudo, que foi determinar se o uso dos ácidos graxos palmítico e esteárico e da combinação de ambos altera a expressão gênica das enzimas da síntese de novo, da translocação de ácidos graxos e da dessaturação de ácidos graxos em tecido mamário cultivado in vitro. E o que foi utilizado para esse experimento? Duas ovelhas da raça Lacone com partos gemelares, com DEL médio de 30 dias e score de condição corporal de 3 pontos, foram aí submetidas a uma coleta, a uma amostra de tecido mamário, ou seja, a gente coletou esses explantes, cultivou eles in vitro, porém não de uma forma sozinha. Cada etapa desse cultivo teve alguns tratamentos. O primeiro deles foi o tratamento controle, ou seja, a gente não adicionou nenhum ácido graxo. O segundo tratamento foi o ácido palmítico, 200 micromóis. O terceiro, o ácido esteárico. E o quarto tratamento foi o uso de ambos ácidos graxos, ou seja, 100 micromóis de cada um para a gente ver se existe alguma interação entre eles. E após esse cultivo, então, do explante de glândula mamária com o ácido graxo, a gente seguiu uma ordem específica para calcular a expressão gênica das principais enzimas e proteínas da glândula mamária. E todos os nossos dados foram avaliados e analisados pelo programa estatístico SAS. E quais que foram os nossos principais resultados? Um deles, na enzima ACC, que é a principal enzima envolvida na síntese de novo, ou seja, na síntese de ácidos graxos com menos de 16 carbonos na glândula mamária, ela ficou mais expressa quando a gente teve o C16 e o C18 juntos. Isso sugeriu algumas ideias do porquê aconteceu. A primeira delas é que o C16 pode aí ter agido como um startador, ou seja, o C16 presente na glândula mamária, ele tem agido como o primeiro iniciador, ou seja, ele vai se ligar no glicerol e permitir que outros dois ácidos graxos de cadeia média ou curta se liguem para formar a molécula de gordura. E também o C18, quando presente numa concentração específica com o C16 na glândula mamária, ele pode ter feito com que a ACC se expresse mais para garantir a fluidez do leite. A gente sabe que a ideal relação, existe uma relação ideal entre ácidos graxos de cadeia longa e cadeia curta que garante a fluidez do leite. Então, com mais C18 na glândula mamária,
pode ser que a ACC tenha se expressado mais para garantir a produção de ácidos graxos de cadeia curta e média e garantir, inevitavelmente, a fluidez do leite. Outro dos nossos resultados foi do translocador de ácidos graxos, da molécula CD36. Como é que foi a expressão gênica dessa molécula que trabalha na captação de ácidos graxos da corrente sanguínea para a glândula mamária? Quando a gente ofertou o C16 e o C180 juntos, ela teve, a expressão gênica foi maior, e isso suscitou a ideia de que, por exemplo, existe uma concentração mínima desses dois ácidos graxos na glândula mamária que modulem a expressão gênica desse translocador de ácidos graxos. Então, com os outros resultados, isso permitiu que a gente concluísse o nosso trabalho da seguinte forma, que a adição combinada de ácido palmítico e ácido esteárico em explantes de glândula mamária de ovelhas lactantes aumentou a expressão dos genes envolvidos na síntese lipídica. Deixo aqui os meus contatos e o meu agradecimento. Muito obrigado.